Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Esteja preparado para quando ele voltar. Que bom estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Muito obrigado porque você está aí, porque você mais uma vez nos dá a sua audiência, nos dá o prazer da sua companhia. Quando eu apresentava o programa Além dos Fatos, aqui na TV Novo Tempo, eu dizia assim, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E assim mesmo, tanto você que está assistindo o nosso programa inédito na quarta-feira à noite, ou você que está vendo alguma outra reprise durante o dia ou durante a noite, em outros dias. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom estar com você mais uma vez. E é tão bom estar com você que eu quero lhe fazer um convite. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o convite é para que você vá a uma das nossas igrejas. Participe, adore a Deus conosco, participe de um culto conosco na igreja. Os cultos na Igreja Adventista, eles acontecem normalmente aos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. E se você não sabe onde tem uma Igreja Adventista mais próxima de sua casa, é só você entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br. Assim, encontreumaigreja, tudo junto, .com.br. Você vai descobrir a igreja que está aí mais pertinho de sua casa e você vai lá nos fazer uma visita e eu tenho certeza que os irmãos vão receber você com muito carinho. Não importa se a igreja é grande, se é pequenininha, se tem pouca gente, muita gente, você e sua família serão recebidos com amor, com carinho e você participa conosco de momentos especiais de adoração ao nosso Deus. Está convidado, ok? Pode chegar lá na igreja e dizer, olha, o pastor Gilson Brito me convidou, o Quarteto Arautos do Rei, eu assisto a Voz da Profecia, assisto a Novo Tempo e quero adorar a Deus juntamente com vocês. E você será recebido assim com muito amor. Hoje tem testemunho, como todo programa tem tido, não é?
vamos ter o testemunho da Eliana, lá de Monte Verde, Minas Gerais. Você vai ver que essa mulher, por muito tempo, resistiu ao chamado de Deus, mas houve um momento em que ela parou e pensou: eu preciso obedecer ao Senhor, e tomou uma sábia decisão. Tem testemunho, tem músicas do quarteto e, é claro, terei o prazer de abrir a palavra de Deus e meditar com você na mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Chegou a hora, no ar, a voz da profecia. Escurecer da noite vem, baixam sombras sobre mim. Eis que a clara luz de seu amor dá-me ao sono paz sem fim. Sob a sua proteção, nada me perturba. Vivo a clara luz de seu amor. Calmo está meu De manhã eu sempre fiz a minha meditação matinal, mesmo antes de eu me tornar adventista, porque eu nasci num lar cristão, então eu já tinha esse costume. Então isso eu fazia todos os dias, né? E continuei fazendo, fazia minhas orações, minha leitura bíblica. Mas depois eu tinha o meu dia a dia, eu tinha reuniões ao sábado, discussões de negócios ao sábado. Eu conheci a Igreja Adventista, eu sou de Americana, através de um comportor de Hortolândia. Eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Embora tenha conhecido a mensagem da Igreja Adventista nessa época, Eliana decidiu não seguir. A vida avançava a passos largos e as coisas simplesmente aconteciam, sem deixar muito espaço para se comprometer com uma religião. Mas obedecer a Deus e buscar fazer o que é certo, às vezes requer um pouco de ajuda. A verdade é que os pais têm um papel fundamental na vida espiritual dos filhos. Suas palavras têm poder, eles geram influência e Deus nunca esquece as orações de mamãe. E assim, no fim das contas, receber de presente uma Bíblia, por exemplo, no momento certo, com as palavras certas,
causa um grande impacto. Eu ganhei uma Bíblia da minha mãe, né? Ela estava na contracapa, ela escreveu assim: este livro te fará evitar o pecado, ou o pecado fará evitar este livro. E eu andei numa vida de pecado por muito tempo. Apesar de ter conhecido a igreja aos 18 anos, apenas agora eu me tornei adventista, né? Então eu conhecia a igreja, algumas coisas eu pratiquei da igreja adventista, como a alimentação, né? Não comia mais carne de porco, mas ainda, quando eu vim para Monte Verde, comecei com a minha empresa, eu comecei a trabalhar aos sábados, né? Isso me incomodava muito. Viver uma vida cristã às vezes parece ser algo muito difícil. A gente esquece de propósito algumas coisas para não ter que encarar duras realidades e fazer sérias mudanças. Fugir e esquecer parece ser sempre a melhor solução, mas uma coisa que a história de Jonas deixa claro é que não dá para fugir para sempre. E com o tempo a gente percebe que a dificuldade só existe quando a gente tenta fazer tudo por conta própria. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. E levou um tempo, mas a oportunidade surgiu. E a Eliana conseguiu encontrar o caminho para casa de novo. Meu marido, né, na época que a igreja veio para cá, porque não tinha igreja adventista em Monte Verde, eu conversei com ele, né, quando eu resolvi me tornar adventista. Eu conversei com ele, né, que a gente fecharia os sábados ou que a gente arrendaria a empresa. E eu me batizei nessa época que eu tomei essa decisão. Ele tomou essa decisão comigo também, mas na época ele estava muito doente e ele não conseguiu nem ser batizado, né? Eu fui batizada, ele seria batizado junto comigo e ele não conseguiu, ele faleceu antes. E a partir desse momento eu resolvi que eu ia aos sábados fazer o que realmente a Bíblia pede, né? O que eu acredito que seja o correto, e a partir desse momento eu não mais trabalhei aos sábados. Mudou que hoje eu tenho a esperança, né? Eu tenho esperança de ver Jesus voltando, porque eu estou fazendo o que eu acho certo, né? O que a igreja diz, o que a Bíblia diz, e eu acredito que esse é o caminho. A consciência é a percepção que o ser humano tem daquilo que é moralmente certo ou errado. O poeta Augusto Branco certa vez escreveu que a consciência tranquila é como uma anestesia que alivia a maior de todas as dores, a dor do coração. Saber que está fazendo o que é certo traz um alívio tão grande que simplesmente não tem preço. E esse foi o principal ponto que fez toda a diferença na vida da Eliana quando ela decidiu começar a guardar o sábado. Eu acho que a nossa consciência, né? Eu acho que a minha consciência agora está tranquila. Então isso faz muita diferença, porque eu posso deitar e posso levantar e falar com Deus, né? E saber que Ele está comigo, Ele me ouve. Não seria só pela guarda do sábado, mas que eu estou cumprindo um dos mandamentos dele, né? A Eliana aprendeu que Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes. Mesmo não abrindo mais seu negócio aos sábados, ela não foi prejudicada por isso. Embora tenha diminuído bastante, né, os meus rendimentos, diminuiu drasticamente, mas agora eu tenho paz, né? Então eu acho que isso faz diferença, eu acho que não tem dinheiro que pague. Se for dizer para outras pessoas, elas vão dizer até loucura, né, o que eu fiz. Tem muita gente que falava assim: olha, você poderia destinar esse dinheiro do sábado para a igreja, você poderia fazer obras com isso e tudo mais, mas não é o que Deus pede, eu sei que não é, entendeu? Então Deus não quer o dinheiro, porque Deus é dono de tudo, então não é isso, isso não faria diferença para mim, né? Então, financeiramente eu perdi, mas por outro lado eu tive muito mais a ganhar. Eu acho que para todo mundo, né, ele é importante porque a gente tem uma comunhão maior com Deus, a gente ter esse período de tempo, né? E Jesus também cumpria isso, né, deixou isso como exemplo para a gente. Então é importante nessa questão de saber que nós estamos fazendo o que é correto e seguindo o exemplo de Jesus. E esse momento ele foi dado como um presente para a gente, né? E a gente tem que aceitar esse presente de Deus. Hoje eu sou outra pessoa, né? Eu me dedico bastante à igreja, tem o Clube de Desbravadores também, que eu estou na diretoria também, né? Eu sou a tesoureira, sou a conselheira também, e é muito gratificante. Então, estar na igreja adventista, cumprindo o sábado, me proporcionou isso e mudou completamente a minha vida.
Muito obrigado, querida Eliana, por compartilhar conosco o seu testemunho. E sim, é muito bom a gente ouvir esses depoimentos para que todos nós entendamos que Deus quer a nossa obediência. E olha aqui uma coisa, a nossa obediência não vai fazer bem para Deus, ainda que Ele vai se alegrar com isso. A nossa obediência faz bem para nós mesmos. Todos aqueles que escolhem viver em fidelidade ao Senhor são abençoados por isso, porque os caminhos de Deus são sempre os melhores para nós. Graças a Deus por mais uma vitória do Evangelho, por mais uma vitória de Deus na vida de uma filhinha sua e que essas vitórias que a gente apresenta aqui no programa sejam também as suas vitórias em Jesus Cristo. E o presente que eu não posso deixar de lhe mostrar, está aqui nas minhas mãos, o DVD Paulo Mensageiro da Cruz. Aqui dentro desse envelopezinho, olha, está aqui o DVD que eu mostro para você, Paulo, o Mensageiro da Cruz. E dentro do DVD estão aqui os 15 temas, todos eles baseados nos ensinos de Paulo. São mensagens de Deus para você que com certeza vão abençoar a sua vida, vão abrir sua mente para a compreensão de lindas verdades evangélicas. Peça o DVD que a gente lhe manda, é só entrar em contato conosco pelo telefone, se você quiser. Nosso número 0, operadora 12 21 27 31 21. Você liga em horário comercial e fala com a equipe da Escola Bíblica. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp. Nosso número 12 98100 1425. Esse é nosso novo número. 8100 1425. Liga para a gente e nós vamos mandar direto para a sua casa, sem custo nenhum para você, esse presentinho carinhosamente oferecido pela rede Novo Tempo de Comunicação. A gente vai agora para um pequeno intervalo, mas assim que passar o intervalo, eu vou ter o privilégio de abrir a palavra de Deus com você e nós veremos hoje uma outra forte advertência do Senhor. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Fica aí. Você está assistindo à TV Novo Tempo e esse é o programa A Voz da Profecia. E já tenho aqui a minha Bíblia nas minhas mãos. Estou pronto para estudá-la juntamente com você. E você aí, está pronto também? Está com o seu coração aberto para receber a mensagem de Deus hoje? Tomara que sim. Louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo atua em nossa vida, não é? E apesar do nosso coração às vezes ser tão endurecido, o Senhor nos toca, nos sensibiliza, nos atrai para si e nos faz sentir interesse e desejo de recebermos sua palavra. Você e eu estamos aqui pensando em Deus e buscando a Deus, não é porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom e nós somos atraídos pela bondade do Senhor. Por isso, todo louvor, toda honra e toda glória sejam dados ao nosso maravilhoso Deus. Quero orar com você antes da gente abrir a Bíblia. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai, peço, Senhor, por Tua bondade, que assim como tens nos abençoado em momentos anteriores, que nos ajudes agora, Senhor, para que nós entendamos bem Tua palavra e sejamos assim advertidos e motivados a seguirmos na direção do Senhor. Peço Tua bênção, Senhor, sobre todos os Teus filhinhos que com sinceridade estão agora com o coração aberto para Te buscarem. Nós oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos à palavra. Eu quero convidar você para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Antigo Testamento, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Vou ler os versos 1 a 3. Está escrito assim: Disse Samuel a Saul. Samuel, um profeta. Saul era o rei de Israel na época. Por sinal, foi o primeiro rei de Israel. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes,
porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Uma ordem dada por Deus através do profeta Samuel ao rei de Israel chamado Saul. E uma estranha ordem de Deus, não é? Deus está dizendo que o rei Saul deveria, com seu exército, destruir completamente esse povo. Eles eram chamados de amalequitas, deveria exterminá-los, destruí-los por completo. E a gente, quando lê esse texto, pensa assim, afinal de contas, quem eram os amalequitas? Os amalequitas, quando a gente estuda a Bíblia, a gente compreende que eles eram uma etnia nômade, que habitava o deserto entre o Egito e a Palestina. Tudo indica que o meio de vida deles parecia ser fazendo ataques predatórios a tribos vizinhas. Inclusive, eles atacaram Israel na região do Sinai. Quando os israelitas saíram do Egito para a Palestina e por algum tempo ficaram acampados na região do Sinai, onde inclusive receberam a lei de Deus, os 10 mandamentos, ali eles foram atacados pelos amalequitas. Veja, os israelitas eles não tinham nenhum exército organizado naqueles dias. Eles foram covardemente atacados pelos amalequitas quando estavam ali com suas mulheres, com suas crianças, com seus velhinhos. E outro ponto importante, os amalequitas e todos os povos da região sabiam que os israelitas estavam ali livres do Egito, seguindo para a Palestina, porque Deus, o Deus deles, os havia livrado de maneira grandiosa, extraordinária. O faraó egípcio jamais permitiria que o povo de Israel saísse do Egito se não fosse pela providência de Deus, pela mão de Deus, pela manifestação do poder de Deus. Então veja, quando os amalequitas atacam Israel, eles estão afrontando diretamente ao Deus de Israel. Porque, como disse, eles sabiam que os israelitas estavam ali por conta do poder do Deus deles. E estavam totalmente vulneráveis no que diz respeito a preparo para uma guerra, para um confronto, porque eles não tinham nenhum exército organizado. Eles covardemente atacaram os israelitas na região do Sinai. E olha que após esse ataque covarde, Deus disse para Moisés assim, Moisés, escreva num livro e repita isso para Josué, que eu vou riscar totalmente a memória deles de debaixo do céu. E quando a gente vai ao livro de Deuteronômio, capítulo 25, pouco antes de morrer, a gente vê Moisés dizendo para Josué, aquele que o substituiria e levaria o povo à conquista final da terra prometida, da região da Palestina. Moisés diz assim para Josué, Josué, os amalequitas, eles devem ser conforme Deus disse, há cerca de 40 anos no passado, os amalequitas, eles devem ser completamente destruídos após a conquista da terra prometida. Quando você e o povo de Israel entrarem na terra prometida, quando vocês estiverem ali já possuindo aquela terra, então vocês devem destruir completamente os amalequitas, cumprindo a orientação do Senhor. Esse ato de Deus, destruir pessoas, é chamado de o estranho ato de Deus. Lá no profeta Isaías, capítulo 28, verso 31, é dito isso, o estranho ato de Deus. Porque é claro que nosso Deus é misericórdia, mas nosso Deus também é justiça. Deus é misericordioso e Deus é justo. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe o momento de executar juízo. Quando sua misericórdia é completamente rejeitada, quando o coração dos homens está completamente endurecido, quando eles estão totalmente imersos nos seus pecados e vivendo em deturpações e corrompidos e corroídos pelo pecado. Veja que essa orientação de Deus aqui que eu li, 1 Samuel capítulo 15, a partir do primeiro verso, quando através do profeta Samuel, Deus diz a Saul que ele deve destruir completamente os amalequitas, essa orientação para esse juízo ser executado veio mais de 400 anos depois dos amalequitas
terem covardemente atacado o povo de Israel na região do Sinai. Mas, ainda que tendo passado 4 séculos, chegou a hora do juízo de Deus ser executado sobre os amalequitas. E de repente você me dirá assim, mas por que tanto tempo de espera? Por que Deus profetizou que eles deveriam ser destruídos e deixou passar tanto tempo para que o juízo fosse executado? Oh, eu penso que não há outra explicação senão a misericórdia divina. Ainda que Deus estivesse contemplando a impiedade daquele povo, a misericórdia divina segurava a execução do juízo, mas houve um momento quando a impiedade prosseguia e Deus disse, basta, chegou a hora do juízo ser executado. E aí, Saul e seu exército atacaram os amalequitas, conforme a orientação do Senhor, mas eu quero ler agora no verso 9, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 9. Veja só, quando Saul e o seu exército atacam os amalequitas, olha o que está escrito. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Qual era a orientação de Deus para Saul? Saul deveria ir e destruir completamente, exterminar com os amalequitas, todos eles, inclusive com todos os animais deles. Quando Samuel dá a orientação para Saul, eu volto aqui nesse ponto e quero insistir com você, Samuel diz assim para Saul, olha, atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Lendo esse texto no original, nós temos uma compreensão interessante. Essa expressão aqui, atenta, pois, às palavras do Senhor, ela tem um significado mais do que simplesmente preste atenção. Samuel falando para Saul, olha, Saul, preste atenção no que eu vou lhe dizer, na palavra de Deus que eu vou revelar agora para você, é mais do que prestar atenção. Quando Samuel diz assim, atenta, pois, às palavras do Senhor, a ideia é assim, ei, ouça com atenção e obedeça. Dessa vez você obedeça, você coloque em prática, você não vacile, é para ouvir, compreender e executar a palavra do Senhor. A questão é que Saul já havia desobedecido a Deus outras vezes. Então, Samuel, por isso, torna-se insistente com Davi, no sentido de que ele deve atentar, ouvir e obedecer. Só que, conforme nós lemos aqui no versículo 9, Saul não obedeceu como deveria ter obedecido. Ele resolveu poupar Agag, que era o rei dos amalequitas, um criminoso implacável, um homem que odiava Israel, que era inclusive idólatra. Saul trouxe o rei dos amalequitas, o rei Agag, vivo, como um troféu pessoal. Naqueles dias era comum isso, um rei conquistava um outro povo e tentava poupar o rei inimigo e trazê-lo como um troféu pessoal, da sua vitória pessoal. Saul trouxe o rei Agag vivo. E isso diante do povo de Israel foi uma vitória pessoal de Saul, mas uma grande derrota do rei Saul diante de Deus, porque ele não cumpriu a palavra do Senhor como devia ter cumprido. E olha agora no verso 10, está escrito que a palavra do Senhor veio a Samuel e Deus disse assim, Samuel, Saul não cumpriu minha orientação. Saul mais uma vez me desobedeceu e Samuel, diz a Bíblia, amava muito Saul. Samuel tinha carinho pelo rei Saul, a quem ele havia ungido por orientação de Deus como rei de Israel. E Samuel ficou triste. Está escrito aqui que durante toda a noite Samuel orou, se entristeceu. E ainda era madrugada quando ele foi ao encontro do rei Saul. E eu leio agora a partir do verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Quando Saul vê o profeta Samuel, ele diz assim, bendito sejas tu do Senhor, e segue dizendo, eu executei as palavras do Senhor. Já chegou mentindo, não é?
Chegou primeiro fazendo um carinho ali em Samuel, valorizando Samuel, mas já se entrega logo com suas mentiras. Executei as palavras do Senhor. Ele sabia que não havia executado a palavra do Senhor conforme a orientação do Senhor. E tendo dito isso, executei as palavras do Senhor. Samuel respondeu assim: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Como que dizendo, ora, se você executou as palavras do Senhor, de onde que veio esse gado aí que eu estou ouvindo? De onde vieram essas ovelhas que estão diante de mim? Se você tivesse executado as palavras do Senhor, você devia ter destruído a tudo conforme Deus orientou. Então, que balido é esse de ovelhas nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? E agora a resposta de Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Essas ovelhas e esses bois, disse Saul para Samuel, vieram dos amalequitas. Porque o povo, transferindo culpa, não é? Transferindo a responsabilidade. Como líder, a responsabilidade era dele, de orientar o povo para que destruísse tudo conforme a orientação do Senhor. Mas ele, no mínimo, foi omisso, além de ter sido condescendente com o erro do povo. E quem sabe ele próprio tenha liderado o povo na direção desse erro, talvez ele próprio tenha instruído e motivado o povo no sentido de desobedecer a Deus e poupar os melhores animais, tanto de gado como de ovelha, mas transferindo culpa, transferindo responsabilidade. Saul diz assim para Samuel: o povo resolveu poupar o melhor das ovelhas e dos bois. E olha só que desculpa esfarrapada, ele diz assim: e eles pouparam esses animais porque eles querem sacrificá-los ao Senhor. Nada disso. Não havia nenhuma intenção nesse sentido. Eles resolveram sacrificar aqueles animais porque julgaram que aqueles animais seriam interessantes para eles, seja para consumo ou para comércio. Primeiro, Saul transfere a responsabilidade, transfere a culpa, faz como Adão fez lá no Éden, lembra-se? Gênesis capítulo 3, depois que Adão erra, peca, desobedece a Deus e o Senhor procura, Adão diz assim: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu que fez eu pecar. E Deus vai falar com Eva, e Eva diz assim: Senhor, foi a serpente que o Senhor criou, que me insinuou e que me estimulou a errar. Desde o Éden, nós, seres humanos, temos a tendência de transferir nossa responsabilidade para outros, de transferir nossas culpas para outros. Foi isso que Saul fez. O povo resolveu poupar o melhor dos bois e o melhor das ovelhas. E ainda vem com uma tremenda desculpa esfarrapada e diz assim: olha, a ideia é que nós sacrifiquemos todos esses animais ao Senhor, ou seja, nós poupamos esses animais porque nós queremos oferecê-los ao Senhor. Deus não havia pedido nada disso. A orientação de Deus era que eles exterminassem completamente com as pessoas e com os animais. Porém, Saul foi desobediente à orientação de Deus. E aí, a partir do verso 17, a Bíblia diz que Samuel prossegue e diz assim: ora, Saul, Deus me escolheu para te ungir como rei de Israel. E Deus orientou você para que você fosse e destruísse completamente os amalequitas até exterminá-los, mas você não atendeu à voz do Senhor, você fez o que é mal perante o Senhor. E a resposta de Saul, verso 20, então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à palavra de Deus, eu obedeci a Deus, eu apenas trouxe Agag, o rei dos amalequitas, e os outros eu destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus. Continua insistindo na sua mentira, não é? Dizendo que obedeceu quando na verdade desobedeceu. Segue transferindo a culpa para o povo, quando na verdade a culpa era dele próprio, afinal de contas ele era o rei, ele era o líder principal. Mas olha aqui. O texto que, no meu entendimento, está no centro dessa mensagem é esse aqui, de primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22.
Depois de Saul insistir em suas mentiras, em suas desculpas, veja só o que Samuel diz. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Tremendo isso, não é? Em síntese, Samuel diz assim: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Que adianta você dizer que vai oferecer tantos sacrifícios ao Senhor, vai cultuar, vai louvar a Deus, se você não está obedecendo a Deus? O obedecer é melhor do que o sacrificar. E no verso 23 ele diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel diz, orientado por Deus, movido por Deus, advertindo Saul. E essa advertência, é claro, está registrada na Bíblia para que sirva para você e para mim também, para nós todos. Samuel diz para Saul: olha, Saul, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião é desobediência consciente. E aí ele diz mais: e a obstinação é como a idolatria. Rebelião é o pecado consciente, e obstinação é quando você permanece na desobediência, quando você permanece no pecado, mesmo tendo consciência disso. Deus diz que rebelião e obstinação são como feitiçaria e idolatria, práticas que Saul sabia serem abomináveis aos olhos de Deus. E aí, se a gente segue na leitura, a gente vê que o rei Saul pede a Samuel e diz assim, verso 24, disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. A questão é que para Saul havia mais interesse em agradar o povo do que em obedecer a Deus. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo. Aparentemente Saul está arrependido, mas só aparentemente. O verdadeiro arrependimento não ocorre necessariamente quando você admite seu pecado, mas quando você muda sua conduta. Eu costumo dizer que arrependimento não é quando a gente chora, mas quando a gente muda. Saul não mudou em nada. Ele apenas usou palavras que aparentemente revelavam algum tipo de arrependimento, mas não era um arrependimento genuíno. Saul não sentia tristeza pelo seu erro em si, mas pelas consequências que viriam do erro, inclusive, é claro, por perder o trono de Israel. E agora no verso 30 diz assim Saul mais uma vez: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Quem pecou, está confessando o seu pecado, não faz sentido pedir honra, pelo contrário. Quando você está verdadeiramente arrependido, você se humilha, você confessa, você clama por misericórdia e você procura ter uma nova conduta. Saul diz, pequei, mas ao mesmo tempo ele diz, honra-me diante dos anciãos de Israel, porque Saul estava mais preocupado com sua reputação diante do povo do que com seu caráter diante de Deus. Mas eu quero insistir com você no verso que disse que creio ser o centro dessa mensagem, que é o verso 22. Especialmente essa frase aqui: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Pensando em você, pensando em mim, pensando em nós que vivemos nos dias atuais, nós que somos filhos de Deus e pertencemos ao Israel espiritual de Deus, pertencemos à Igreja de Deus na atualidade, pensando em nós cristãos, o que significaria para nós esse sacrificar? Hoje, você sabe, não há entre os filhos de Deus mais esse costume de sacrificar animais em altares, representando o Cordeiro de Deus que um dia viria e morreria em nosso lugar. Até porque Jesus já veio, já morreu, não faz mais sentido a gente sacrificar animais pensando no Cristo que morreria por nós,
porque Ele já veio, já morreu, Ele já ressuscitou, Ele está intercedendo no santuário celestial, Ele virá para buscar a sua igreja. Mas o que seria hoje, para a igreja de Deus na atualidade, o que corresponderia a esse sacrificar? Quando Samuel diz assim, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu penso que o sacrificar poderia ser comparado ao culto que nós prestamos a Deus hoje, a nossa adoração a Deus. Quando, por exemplo, a gente vai à igreja e a gente louva ao Senhor, a gente ora com os nossos irmãos na igreja, quando a gente ouve atentamente um sermão, uma mensagem bíblica, Deus está dizendo assim, olha, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ou seja, não adianta você sacrificar se você não está disposto a obedecer. Você pode louvar a Deus, você pode orar muito, você pode ir à igreja todos os dias, você pode participar de grupos de louvor na igreja, grupos de oração, de grupos de estudos da Bíblia. Você pode, inclusive, fazer também trabalhos voluntários, assistenciais, ajudando os seus semelhantes. Você pode levar à igreja os seus dízimos e as suas ofertas, não é? Apresentá-los ao Senhor como expressão de reconhecimento de Deus como Criador, de gratidão por Ele ser também o seu Salvador. Você pode até mesmo, digamos, assistir à TV Novo Tempo, assistir ao programa A Voz da Profecia, mas olha aqui uma coisa, se você não obedece à palavra de Deus, nada disso adianta. Eu quero ler só mais um texto. E agora eu vou ao livro de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Olha só uma coisa que Deus diz. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus dizendo assim, ora, se diligentemente vocês ouvirem a minha voz, se cuidadosamente, atenciosamente, vocês ouvirem minha voz, ou seja, vocês receberem meus ensinos, vocês procurarem compreender a minha vontade, vocês se colocarem dispostos a receberem a palavra, se diligentemente vocês ouvirem minha voz e guardarem a minha aliança, porque não basta ouvir, compreender, apreciar e até aplaudir a palavra de Deus. É preciso guardá-la, no sentido de vivê-la, obedecê-la, segui-la. Deus diz assim, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. Deus está dizendo que se eles fossem obedientes, eles seriam abençoados, eles seriam prósperos, em todos os sentidos, e é claro, sobretudo no sentido espiritual. Você percebe nesse texto que Deus não promete bênçãos para os desobedientes? Não. Aliás, não só nesse texto, em toda a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você não verá em momento nenhum Deus prometendo bênçãos para os desobedientes. As bênçãos são prometidas àqueles que obedecem a Deus. E há um verso que eu acho muito lindo, já até sei de cor, é o Salmo 119, verso 165. Lá está escrito assim, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Deus está dizendo para você e para mim, grande paz tem os que amam a sua lei, a lei do Senhor. Para estes não há tropeço. Não há tropeço para mim, não há tropeço para você. Quando nós verdadeiramente amamos a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, e procuramos viver em obediência ao Senhor. Mas olha aqui uma coisa importante. Antes de obedecer, é preciso amar. Lembra que Jesus disse? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Antes de obedecer, antes de guardar os mandamentos, nós precisamos amar. Amar a Deus. Porque assim nós guardaremos os mandamentos pelos motivos corretos. Por amor ao nosso Deus. E, por sinal, o quarteto vai cantar agora essa música,
que fala do nosso desejo de nós amarmos mais ao Senhor. Vamos pedir a Deus que realize essa obra em nossa vida, que nos faça amá-lo mais, para que assim nós vivamos em obediência pelos motivos corretos e assim sejamos pessoas abençoadas, que amam a palavra de Deus e a obedecem, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Amigos são especiais, são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus, pra mim e pra você. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui morrer numa cruz. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. As horas vão passando, o tempo nunca para, a vida certamente vai chegando ao seu final. Quando esse mundo alcançar seu fim, veremos a Jesus. Será que ele dirá então: esse é um servo fiel? Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais.
É assim mesmo, quanto mais nós amarmos nosso Senhor, então nós teremos motivos corretos, motivos puros, verdadeiros, para vivermos segundo a sua vontade. Porque quando a gente ama a Cristo, o amor de Cristo passa a estar em nosso coração. E movidos por esse amor de Cristo, nós temos uma nova compreensão da vida e nós entendemos que fazer a vontade de Deus é o melhor para nós mesmos. Felizes são aqueles que amam a palavra do Senhor, que andam segundo a lei do Senhor, porque tudo que Deus faz e que Deus ensina, que Deus orienta, objetiva nosso próprio bem. Então felizes são aqueles que amam ao Senhor e andam segundo sua palavra. E antes de orar, eu quero apresentar para você uma advertência do Senhor Jesus. Até aqui, apresentei advertências de Deus através do profeta Samuel no Antigo Testamento, mas eu quero apresentar agora uma advertência feita pelo próprio Cristo, quando esteve aqui na terra. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, verso 21, Jesus disse assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É forte isso, não é? Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo o que ora, nem todo que canta louvores, nem todo que vai à igreja, nem todo que professa o cristianismo, professa adorar, louvar a Deus, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo com isso que vida cristã é muito mais do que o sacrificar, ou seja, vida cristã é muito mais do que o cultuar, ainda que o cultuar a Deus seja essencial, seja imprescindível, mas Jesus está dizendo que a vida cristã também inclui a obediência a Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque quando você cultua a Deus e obedece a Deus, então você prova que esse culto a Deus é verdadeiro. É uma genuína entrega, é uma entrega incondicional, é uma entrega sem reservas. Você compreende? A obediência não causa a salvação, mas revela a salvação. A obediência a Deus mostra o nosso compromisso com o Senhor, com o seu reino e com sua palavra. Que Deus nos ajude e nos faça compreender de que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Que nós não sejamos apenas ouvintes, admiradores, apreciadores da palavra de Deus, mas que nós sejamos praticantes dessa palavra. E creia, além do nosso testemunho para o mundo tornar-se muito mais significativo, quando a gente fala e faz, quando a gente ensina para as pessoas e pratica o que a gente ensina, quando as pessoas veem coerência entre o que nós ensinamos e o que nós praticamos, nosso testemunho se torna muito mais relevante para elas. Porém, mais do que isso, quando nós vivemos o que nós conhecemos, nós próprios somos muito mais abençoados. Porque tudo o que Deus faz, nunca se esqueça disso, objetiva o bem e a felicidade dos seus filhinhos. Vamos orar. Senhor, Tu sabes, somos todos pecadores e imperfeitos. Por nós mesmos jamais conseguiremos viver em harmonia com Tua palavra, com Tua vontade, com a Tua lei, porque o nosso coração está corrompido pelo pecado. Mas nós corremos para os Teus braços e Te pedimos, Senhor, transforma a nossa vida. Ajuda-nos a Te amarmos mais, para que assim, tocados, transformados e conquistados pelo Teu amor, nós tenhamos uma nova vida, sejamos convertidos ao Senhor e assim vivamos segundo a Tua vontade. Ensina o Teu povo a obedecer-Te, Senhor. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém. Que bom! Chegamos ao final de mais um programa A Voz da Profecia e, como sempre, agradecendo a você pelo carinho de sua audiência. E se Deus permitir, logo, logo na próxima semana nós estaremos juntos outra vez. Um abraço, a gente se vê. Tchau!